Alô, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Gustavo Martinelli, vocês já me conhecem, eu sou aqui do SecurityCast, eu sou advogado, especialista em direito digital, e hoje nós vamos conversar sobre a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais, a famosa LGPD, que vai tratar essa questão tão sigilosa que são os dados que nós temos na internet e, obviamente, até em nossos dispositivos computacionais. Para isso, nós convidamos o professor Walter Capanema, ele que também é especialista em direito digital e é coordenador dos cursos de direito digital da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e também da empresa Smart 3. Beleza? Então, eu vou passar a palavra aqui agora para os nossos colegas. Vamos lá, Alcion. Opa, fala galera, boa noite. Alcion Júnior na área aí, como todos me conhecem, especialista em segurança da informação, pentester, professor universitário. Vou contribuir nessa parte aí dessa Lei Geral de Proteção de Dados aí que está assustando muita gente aí, que vai chegar para modificar muita coisa e agitar o mercado de segurança no nosso país. Passar a palavra aí para o nosso amigo Gilberto Sudré. Gilberto. E aí, pessoal, boa noite a todos. Um prazer estar de volta. 2019, SecurityCast com algumas novidades que daqui a pouco a gente vai falar para vocês. Bacana, meu nome então é Gilberto Sudré, sou professor universitário, perito e consultor na área de segurança da informação. Estou aqui para a gente bater um papo então sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Um abraço a todos aí. Passar a palavra para o nosso convidado de hoje, o professor Walter Capanema. Boa noite, Capanema. Obrigado aí pela presença. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Alcion. Obrigado, Gustavo. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Uma grande responsabilidade conversar com vocês sobre essa lei que é tão polêmica, tão interessante e, como o Alcion falou muito bem, é uma lei que vai mudar a situação, mudar a cara das empresas, mudar a cultura da segurança da informação na nossa vida. É com vocês. Fala, Gustavo. Ô, Gustavo. Gustavo. Opa, Gustavo, está no mute, seu microfone. Vamos lá, pessoal. Isso, então, para quem ainda não está... Pode ser, está ouvindo, estou ouvindo, pode ir lá. Vamos lá? Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, pessoal, a gente já fez alguns casts aqui falando da Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais, que é a Lei 13.709, ela que é do ano 2018, lá de agosto. Ela teve algumas questões que ela tratou, como nós falamos, nós vamos abordar aqui novamente, mas só uma pequena alteração que nós tivemos, já também no final de 2018, foi uma medida provisória, a 869 de 2018, que ela veio mudar algumas coisas na Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais, principalmente no que toca à criação do órgão federal, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e também no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Eles haviam inicialmente sido vetados no projeto de lei, e a medida provisória ela foi, então, e incluiu essas criações. Então, esses órgãos, eles foram criados, foram estabelecidos, e mais, o prazo que a gente chama para a lei entrar em vigor, que é a vacatio legis, o prazo inicial ele era de 18 meses após a publicação da lei. A medida provisória, ela mudou de 18 para 24 meses a entrada em vigor da lei. Então, nós temos aí um aumento do prazo para que a lei possa, então, estar vigorando. O que é a lei vigorar? O que é esse vacatio legis? É a lei efetivamente poder ser aplicada, ter eficácia, como a gente fala no direito. Mas, além disso, nós vamos entrar agora em alguns temas para nos ajudar aqui a tratar. Professor, o senhor está com a palavra. Olha, muito obrigado aí, Gustavo, pela palavra. O que eu vejo é o seguinte, se você me permite complementar um pouquinho do que você falou, a vacatio legis ela é muito importante, porque ela tem a ver com a repercussão que a lei vai ter na sociedade. Então, quanto maiores forem as mudanças que uma lei vai trazer para a sociedade, exigir que a sociedade se adeque a ela, essa lei ela tem que garantir um espaço para que as pessoas conheçam os seus ditames, aprendam suas regras, para que essa lei possa valer. Então, aqui, a LGPD, ela tem essa vacatio legis, que era de 18 meses, passou para 24, e segundo as contas que eu fiz aqui, o pessoal do direito não é muito bom de conta, mas eu fiz aqui a minha conta, ela vai entrar em vigor no dia 16 de agosto de 2020.
Então, quer dizer, é uma data que ela, a partir daí ela vai ter essa aplicabilidade. E quando você estuda essa lei, o que eu acho importante é que é uma lei que ela modifica a vida das empresas de forma brutal. Ela não modifica apenas as empresas que trabalham no mercado online, não. Qualquer empresa que trabalhe com dados pessoais, com análise, com coleta, com tratamento, com tudo, essas empresas vão ter que obedecer os seus ditames. E o que é interessante é o seguinte, o que é dado pessoal? Se eu estou protegendo alguma coisa, estou protegendo esse dado pessoal. O dado pessoal são os dados das pessoas naturais. São aqueles dados que permitam identificar uma pessoa natural, como o CPF, o CNPJ, o e-mail, ou uma outra informação pessoal, e também alguns dados como metadados. Dados que, de certa forma, não permitam a identificação direta, automática daquela pessoa, mas que, em confronto com outras informações, permite chegar até aquela pessoa. E eu acho que o metadado, por excelência, do mundo digital, é o número IP. Vocês concordam? Opa, sim, concordo totalmente. Saiu aqui o vídeo de alguém. Posso continuar? Aqui. Não, concordo plenamente. Estava no mute aqui. Pode continuar. Eu tirei meu vídeo para tirar o lag. É que a gente coloca no mute aqui para não ficar, às vezes, interrompendo, que a gente chama aqui, some o vídeo, vai para um para outro, mas quando você falar aí vai dar um lagzinho, a gente responde aqui, tá? Mas pode continuar aí. Então, quando eu tiver que parar, vocês me avisam, tá? Por favor, porque advogado fala pra caramba. Fica à vontade. Então, o que acontece? Aí uma questão muito interessante. Realmente, o número IP ele é um metadado. Quando começou essa aplicação do número IP como elemento de identificador, o número IP realmente identificava um computador. Mas com esse rareamento que nós estamos enfrentando do número IP, basicamente você não tem mais número IP nesse mundo de IPv4. Então as pessoas os provedores de conexão passaram a usar esse subterfúgio do CGNAT, que é você compartilhar um IP por vários computadores. Aí você pode chegar quase a 10 mil computadores, 9 mil, não é mais ou menos isso, quase 10 mil computadores. Então você começa a verificar o seguinte, o IP, de repente, ele não chega a identificar tão bem assim um computador e até mesmo uma pessoa, porque por ele ser compartilhado por tantos outros computadores, ele acaba não identificando um computador, ele acaba identificando uma rede. Tem a questão do próprio acesso público, né, que muitas vezes você não tem como identificar exatamente quem foi a origem daquele tráfego. Né? Não, exatamente. Ainda mais, o que eu acho que talvez não seja um terror para o mundo da perícia, da prova e da investigação, são as redes Wi-Fi que você não tem controle. Né? As empresas, algumas até os governos, entendem que uma rede Wi-Fi gratuita ela vai estabelecer aí uma democratização do conhecimento na sua internet. Ok, mas é importante que você tenha, para fins probatórios, para fins de fiscalização, ao menos um login, ao menos um cadastro, para que você tenha algum tipo justamente de controle. Né? Isso é muito interessante da gente comentar. Outra coisa... Pois não. Já te cortando e meio que fazendo a pergunta. Claro. Existem alguma legislação, algum controle efetivo que obriga as empresas ou que distribui, que faça esse controle, que é obrigatório essa empresa, ou, enfim, quem faça a distribuição dessa internet, que faça esse controle, que registre quem tem distribui essa internet, né, que tem que fazer esse registro para passar para alguém, algum órgão federal, alguma coisa assim, caso haja algum tipo de investigação? O que você tem aí é o Marco Civil da Internet. E aí que vem uma coisa muito interessante, Alcione. Eu não posso falar que apenas a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela vai ser aplicada para proteger a privacidade das pessoas. A gente vai ter, na realidade, um ecossistema de leis que vão ser aplicáveis em cada caso. Né? O Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor. Mas, respondendo a sua pergunta, as empresas ou pessoas naturais que façam atividade, prestem atividade de conexão à internet, elas devem guardar os registros de conexão, os números IP, os logs de IP dos seus usuários, dos computadores dos seus usuários, pelo prazo de 1 ano. E só podem ceder essas informações ao governo,
à polícia, ao Ministério Público, mediante uma prévia ordem judicial. Então, você tem essa característica aqui. Ou seja, é preciso combinar várias leis para proteger os dados pessoais. Não, beleza. Agora, é capaz... Bom, senhor, Fala. só complementando a fala do professor Capanema, você falou da responsabilização dessas questões, e o Capanema falou do Marco Civil da Internet. Com relação à Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, ela vem, obviamente, dizer da clareza, da proteção que a gente tem que ter com esses dados. Quando a gente aventou a Convenção de Budapeste, tem uma seção... O que é a Convenção de Budapeste, pessoal? É a Convenção Internacional de Cybercrime. Vários países já assinaram, e inclusive alguns países da América do Sul, e nós temos aqui, o que ela fala efetivamente? Que o país que assiná-la vai ter que criar aquilo que ela está pedindo. Obviamente, pessoal, como todo tratado internacional, o país pode criar ressalvas à convenção. Então, a gente tem uma seção muito interessante, que é a seção 1 do Direito Penal Material, e fala, título 1, infrações contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de sistemas informáticos e dados informáticos, o que pode caracterizar diretamente aqui em relação com dados pessoais também, quando forem um sistema for violado. Pessoal, só separando, e Capanema, já complementando sua fala, nós estamos falando aqui de responsabilidade civil, que é o que a gente chama comumente aí, pessoal, com perdão aos juristas, de dano moral, dano material, e aí nós estamos falando também de dados pessoais relacionados à esfera criminal. O Brasil, uma vez ele entrando na Convenção de Budapeste, ele assinando, ele vai ter que criar tipificação penal, ou seja, vai ter que tornar crime algum tipo penal que a gente tem aqui na Convenção, ou até mesmo criar novos, como venda de dados pessoais, sem autorização do consumidor ou da pessoa, pode ser crime, pode ser, tá? Uma coisa assim, a futuro. Então, vale a pena dar uma olhada também na Convenção nesses aspectos, embora o Brasil ainda não tenha assinado, mas como vários países já vêm assinando, muito provavelmente o Brasil será signatário dessa convenção também. Pode falar, professor? Posso voltar para o dado pessoal? Então, a gente está falando que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela protege dados pessoais, mas ela faz uma divisão. Eu tenho os dados pessoais, que são os dados propriamente ditos, né? Esses dados assim, de qualificação, que permitam, digamos assim, identificar uma pessoa, e eu tenho, por outro lado, os dados pessoais sensíveis, né, que são dados pessoais mais importantes. São dados pessoais que, por exemplo, dizem respeito à sua origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação ao sindicato, vida sexual, biometria, dados genéticos. Então, ou seja, são informações mais relevantes, são informações que dizem mais a fundo sobre um indivíduo e que merecem uma maior proteção. Quando você estuda algum tipo de privacidade, há uma história muito interessante que mostra como a proteção a esses dados pessoais sensíveis ela precisa ocorrer e com mais veemência de respeito à Segunda Guerra Mundial. Você sabe qual é o país da Europa que teve proporcionalmente a maior morte de judeus, o maior assassinato de judeus? Não. Polônia. Sabe por que a Polônia? Porque o governo havia centralizado, né, nos seus censos, nos seus controles governamentais, além do nome e endereço das pessoas, qual era a raça delas. Então, quando os nazistas tomaram a Polônia, olha só, vamos matar quem? Era só abrir uma lista telefônica. Vamos mandar para qual campo de concentração. Então, vocês percebam o quanto é importante, né, esse grupo de informações e o quanto é fundamental estabelecer um tipo de proteção. Até porque o que pode acontecer é o seguinte, de acordo com esses dados pessoais sensíveis, é possível você direcionar uma publicidade, uma propaganda a você sem que você saiba. De certa forma, isso aconteceu em sede americana. Falhou, Capanema, dá uma voltada aí, dá uma travada. Hã? Deu uma travada aí, dá uma voltada aí, por favor. Não, foi tranquilo. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Então, beleza. Desculpa aí. Não, pois não. O que aconteceu, de certa forma, naquele escândalo da Cambridge Analytica, né? Ou seja, se foi possível segmentar uma propaganda eleitoral de acordo com os gostos, de acordo com o perfil de alguém, sem que essa pessoa soubesse, o que é muito sério. Agora, Capanema, deixa eu fazer uma pergunta, na verdade, duas. Assim, olhando a Lei Geral de Proteção de Dados, pelo ponto de vista do profissional de segurança da informação, ou seja, eu acredito que isso vai abrir algumas oportunidades de trabalho para esses profissionais. Na sua opinião,
quais são as oportunidades de trabalho que a Lei Geral de Proteção de Dados vai proporcionar para os profissionais de segurança da informação em geral, que acho que talvez seja grande parte da nossa audiência aqui hoje? Olha, eu acho que são diversas. Você pode ter, de repente, alguém que atue como se fosse o operador, ou seja, a pessoa que faz o tratamento dos dados pessoais, aquela pessoa que faz a função de tratar os dados pessoais, que especialmente, se ela tiver um conhecimento de informática, é fundamental, porque, na realidade, quando você estuda a Lei de Proteção de Dados, você tem basicamente duas figuras. Você tem um controlador, que é a pessoa natural ou jurídica que dá a ordem, né, de você fazer o tratamento, e tem o operador, que é uma pessoa natural ou jurídica que executa a ordem de tratamento, que pode ser ou não vinculado a essa empresa. Então, eu vejo aqui no mercado da segurança da informação uma possibilidade de você ter empresas ou prestadores de serviço que atuem executando essas atividades de tratamento de dados pessoais. Eu vejo também em empresas uma atuação de pessoas com formação de segurança da informação para verificar se elas estão em compliance com as normas determinadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados, ou então pelas normas de segurança internacionais. Então, as possibilidades são as mais diversas possíveis, né? Só complementando aqui, Sudré e Capanema, aproveitando um pouco da deixa, nesse nicho de mercado meio que apareceu um novo profissional, né? Até que começou a surgir na Europa, até devido ao início, né, da carreira, ao início da GDPR, né, ter vindo de lá, enfim, né, ter sido explorada lá e começar a crescer e veio para o Brasil, né? O Brasil meio que se apossou da legislação e trouxe para cá também, né? Enfim, é o do DPO, né, que é o Data Protection Officer, né, o DPO que começou a crescer e aqui no Brasil já começou a se procurar esse tipo de profissional e se criou uma carreira de certificação, inclusive, né, até dentro da Exim, é uma certificadora da Holanda, né, que trouxe isso aí para o Brasil. Então já está se criando até a busca por profissionais que sejam DPOs, que é um escritório, né, que você cria dentro uma ramificação dentro da segurança da informação. No Brasil ainda é muito incipiente, então você não acha muitas empresas que têm essa ramificação interna, mas você procura um Data Protection Officer, né? Aquele cara que vai criar realmente a ramificação só para buscar quem que vai ser o cara responsável. Até porque dentro da legislação, se eu não me engano, tá meio que dentro acho que é federal, né? Aí tem que ver se realmente é isso que eu posso estar me confundindo. Requisita que tem um profissional dentro da organização que tem que ter essa característica, né? Tem que ter um DPO, um cara que é responsável pela proteção de dados dentro dessa organização. Então, um cara que vai ser responsável por isso aí. E dentro também dessas organizações, no caso privadas, vai acabar aparecendo essas pessoas que vão estar responsáveis por essa ramificação da proteção de dados na empresa. Concordo, exatamente isso. Então, você tem aí, digamos assim, um verdadeiro mercado de aplicação, de trabalho para o pessoal da segurança da informação. E também no pessoal do direito, porque eu acho que, finalmente, a gente vai ter que entrar em paz, né, o pessoal da segurança com o pessoal do direito. Ou seja, eu vejo que a atividade da proteção de dados pessoais vai ser uma atividade multidisciplinar. É uma atividade em que você vai ter pessoas da segurança da informação que têm conhecimento do direito e você tem também pessoas do direito com conhecimento de TI e segurança da informação que conversem. Então, vamos ter que afastar os egos, né? Então, pegando esse gancho da sua fala, olhando para um profissional de segurança da informação, como é que ele deve, na sua opinião, como é que ele deve se preparar para a chegada da lei? O que um profissional que é um profissional que vem de uma área técnica, ou praticamente exclusivamente técnica, qual é o caminho que você vê que ele poderia fazer para se preparar para atuar também junto dessa área, junto com, obviamente, que ele vai substituir o papel do advogado, mas ele vai ter que fazer uma interface com o advogado. Então, qual é o caminho que você vê para isso? Olha, obviamente, vou dar uma boa notícia. Não precisa fazer faculdade de Direito, o que já é uma grande notícia.
Mas eu sugiro, obviamente, além de você ter um conhecimento do Marco Civil, da própria Lei Geral de Proteção de Dados, do Código de Defesa do Consumidor, você ter uma ideia de como funciona o direito. É como se você tivesse um conhecimento do direito, da lógica da programação. Ou seja, você entender o que é uma Constituição, o que é uma lei, o que é o Ministério Público, o que é o Judiciário. Você ter uma ideia básica para você saber ler a lei com outros olhos. Com os olhos um pouco de advogado. O que eu acho muito interessante. É para você saber se situar no espaço. Então, eu acho interessante você ter um conhecimento básico das normas jurídicas, do que é Constituição, o que são direitos e deveres, um pouco isso. E dessas normas, né, que eu falei para você. Tem uma pergunta aqui do School, perguntando sobre se a presença de um DPO ele pode vir a ser obrigatória. O que você acha? Olha, na realidade, você tem a figura aí do operador, né? Na lei. E esse operador, ele não precisa ser necessariamente um empregado da empresa. Ele pode ser um terceirizado. Eu posso estar enganado, mas assim, houve uma mudança da lei em que o responsável pelas informações da empresa, ele era inicialmente uma pessoa. Depois a lei foi alterada, pelo menos esse foi o meu entendimento, que pode ser um comitê. Faz sentido? É exatamente isso ou não? Comitê? Porque assim, o responsável, né, o DPO no início ele é obrigatório, mas isso aí foi na GDPR, tá na europeia. No Brasil, ele pode ser indicado para qualquer um do quadro de funcionários. Então, é um responsável. Vai ser um cara, tipo assim, o secretário fulano de tal, mas ele pode ser, por exemplo, um CGTI do órgão, tá? Não precisa ter um cara da formação, ele pode ser treinado depois. É como se fosse um cara que vai ser responsável por aquilo ali. Mas ele não vai ter um quadro, vai ter que contratar uma pessoa fulano de tal para que exerça essa função. Eu lembro que realmente, agora eu tenho que procurar direitinho na LGPD aqui, mas de cabeça realmente não sei. Eu lembro que tinha um texto que falava sobre isso. A lei não exige expressamente, se me permite, a lei não prevê expressamente que tem que ser um empregado. Então eu vejo que, de repente, o operador ele vai ser muito uma figura parecida com um contador. Às vezes a empresa não tem um contador que trabalhe para ela, um empregado, mas tem um contador que é um prestador de serviço. Então, se você tem um contador que faz análise contábil da empresa, você teria um operador que faria esse tratamento dos dados para a empresa. Na empresa privada. Na empresa pública, você não pode terceirizar a segurança ainda. Ainda mais quando se fala no nível de gestão. Nível de gestão, você não pode terceirizar nenhum tipo de gestão, você pode terceirizar a nível público. Isso aí você estaria infringindo, inclusive, a 8.112. Você só pode terceirizar a nível de serviço. Então, e como o DPO seria nível de gestão, governança, e que teria que fazer seriam pessoas de carreira, e aí então você não pode terceirizar, seria a função do DPO. Por isso que teria que ser uma pessoa da casa. Por exemplo, você não pode, uma pessoa que faz a governança de dados não pode ser uma pessoa terceirizada, tem que ser uma pessoa que seria do quadro de funcionários públicos. Eu tinha lido, não sei se posso ter enganado, ter entendido me equivocado no entendimento, mas que inicialmente a lei exigia que teria uma pessoa que seria responsável. E na mudança, houve uma mudança e agora você pode responsabilizar um conselho de pessoas, um grupo de pessoas, né? E não exatamente, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas também, como se fosse um conselho, como se fosse um conselho gestor da área de privacidade ou de segurança de dados, uma coisa parecida. Posso ter enganado no meu entendimento, mas que me lembro que eu li, era isso. Sim, é o que eu falei. Você pode até terceirizar na privada, eu acho que não tem problema nenhum. Se tiver um responsável, como foi até colocado pelo Capanema, eu não vejo nem problema, acho que pode até ser. Mas na pública é diferenciado esse problema, entendeu? Só isso aí. Pessoal, na verdade, se eu vou além, eu acho que todo profissional, até porque a gente tem também a questão em frente ao Big Data, o profissional que vai trabalhar, que fala de Data Scientist, enfim, Data Org, não sei qual o nome que é dado à profissão, ou vai ser dado, mas todo profissional que tiver acesso, ou potencialmente tiver acesso aos dados pessoais, ele vai ter uma parcela de responsabilização ali dentro, né, assim, no meu raso entendimento.
Por exemplo, se a gente olhar o sistema do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, você não tinha até pouco tempo atrás, isso antes da LGDPR, desculpa, LGDPD, porque eu já confundi com a europeia já. Você não tinha, por exemplo, quem visualizou determinado dado. E aí aconteceu algumas coisas que, às vezes, qualquer pessoa ficava sabendo do prontuário eletrônico porque o sistema não monitorava esse acesso. Entendeu? Então, o estado de saúde, a doença, a dependência química, enfim, ela era fragilizada nesse ponto. E aí, o SUS, ele agora implementa, nesse sentido, por exemplo, só o médico pode acessar esse prontuário, e mais, se alguém acessa, você tem lá o relatório de quem visualizou e qual informação foi visualizada. Isso muito antes da LGDPDP, certo? Então, eu acho assim, todo profissional que vá trabalhar ou vá ter acesso a eventual dado pessoal, ele vai ter a sua parcela de responsabilização, e no mundo privado, muito pior, porque a empresa ela vai poder ser responsabilizada, então ela vai ter que ter um amplo treinamento de toda a equipe. E não apenas, tem um DPO aqui, então eu estou salvo, não tenho mais problema nenhum. Entendeu? A não ser que tenha um plano. A gente tem a política de segurança antivírus, e nessas coisas das empresas, de repente a gente vai criar um plano de proteção de dados pessoais. E aí o DPO vai conseguir delimitar tudo direitinho. Aí ele vai conseguir evitar vazamento, evitar acesso indevido, o que obviamente vai custar milhões, né? Porque a gente não tem esse tipo de controle nas empresas, que é feito naturalmente por software, né? Esse é o problema do direito digital, a lei não alcança essa parte. Gustavo, até tem a participação aqui do Vitor Martins, que ele falou que o DPO pode ser pessoa jurídica também com MP 869, exatamente como no caso que eu estava falando, né? Que já tem, isso que eu tinha lido, então, eu não estava enganado, não. Que tem uma medida provisória, a 869, segundo aqui o Vitor Martins, que o DPO pode ser um comitê, exatamente, né, para isso. Legal, obrigado, Vitor, aí pela colaboração. Pode continuar aí, pessoal. Vamos lá. Vocês querem que eu fale agora da responsabilidade? Era o assunto que a gente estava comentando. Eu acho que uma coisa interessante, se você puder abordar um pouco da questão... Agora, a gente falou um pouco no enfoque dos profissionais de segurança, né? No caso da empresa, né? Ou seja, como é que a empresa... Assim, eu sei que até algumas pessoas aqui se manifestaram aqui no nosso chat, falando que em Portugal, a lei geral lá entrou em vigor e tem uma grande movimentação de empresas para se adaptar a todos os sistemas, né? Inclusive, ele comentou aqui que teria da área de segurança, trabalha em Portugal, e as exigências para atuar não exigem também, como aqui também, formação em direito, né? Então, é legal também sobre essa participação. Mas, falando em relação à empresa, Capanema, você podia falar um pouco mais sobre isso para as empresas? Olha, pelo que eu conheço um pouco do nosso país canarinho, né, se a lei vai entrar em vigor em agosto de 2020, as empresas vão começar a se preocupar em julho de 2020, quer dizer, um mês antes de entrar em vigor. E vai ser aquela correria. E eu tenho muito medo de verificar se essa lei vai pegar ou não. E no Brasil tem muito isso. Você cria uma lei maravilhosa, chama diversos doutrinadores, aí você vê ali não pega. Porque a lei no Brasil só pega se tiver sanção. Se tiver uma sanção que é aplicada. Ou seja, se começarem a multar as empresas que não respeitarem os dados dos seus usuários, aí essa lei ela vai pegar. Aí ela vai pegar. Se tiver multa, se tiver sanção, se tiver gente aí sendo demitida, aí as empresas vão começar a se preocupar com a lei. Infelizmente, é uma realidade do Brasil. Primeiro a gente dá um jeito, depois a gente tenta resolver. Então, o que eu acho, em primeiro lugar, é que a gente precisa ter uma cultura preventiva, uma coisa que você não tem no Brasil, uma cultura preventiva, de você pensar antes do problema, né? Para você não ter um vazamento gigantesco. Então, você vai se preocupar com a segurança. Você vai ter uma atuação do advogado, uma atuação jurídica, em todas as fases da implantação de um projeto que tem proteção de dados, que tem coleta de dados pessoais, que tem tratamento de dados. Então, você vai criar um aplicativo, você de repente, na reunião em que se vai se pensar no aplicativo, você vai ter alguém do advogado, algum informado de direito, para verificar se realmente aqueles dados que aquele aplicativo quer coletar realmente estão vinculados, estão, digamos assim,
possuem a finalidade, atendem à finalidade do que está se querendo, da atividade que se quer praticar. Porque uma cultura muito grande é o seguinte: eu vou fazer um aplicativo de lanterna. Então, o aplicativo de lanterna vai querer pegar a sua foto, o seu GPS, seus contatos. Então, poxa, um aplicativo de lanterna é o que menos tem que ter possível acesso aos dados pessoais. Então, é importante que você tenha o pessoal do direito desde o começo para alertar o pessoal de TI, de programação, a obedecer à lei, sob pena de, posteriormente, você ter uma responsabilização civil. Tem uma pergunta aqui, vou abrir a pergunta aqui para todos aqui. Na verdade, é uma pergunta até difícil resposta. O Genésio que colocou: qual a expectativa para as vagas de segurança da informação no Brasil e no mundo depois que a lei tiver sido vigorada nos próximos 3 anos? Alguém tem alguma perspectiva aí? Ou a bola de cristal está com pilha hoje, carregou a bateria? Na verdade, Gilberto, eu acho assim, que essa pergunta ela é realmente desafiadora, mas eu acho ela muito pertinente, porque com certeza vai ser necessário profissional de segurança da informação, e não só a questão do DPO, por exemplo, mas como um todo, a área de segurança da informação, ela vai crescer e ela vem crescendo. Eu lembro que a gente já comentou aqui também, existe um projeto de lei para incluir a segurança da informação no Brasil como parte da educação fundamental. Eu estou falando de crianças, antes de entrar até na adolescência, vão estar ouvindo falar desse assunto. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma profissão de futuro, já é, obviamente, uma profissão atualmente, tem o Alcion, tem o professor Gilberto, até o Capanema, que é hacker aí, que a gente sabe. Não me comprometa, por favor. E aí, a gente, obviamente, tem isso para o futuro, não tenha dúvida disso, e que com a LGPD, como você falou, vai demandar profissionais que entendam dessa área. Não adianta chamar o menino da informática, que crimpa cabo, que instala impressora e que também sabe instalar o Zone Alarme lá como firewall. Esses caras, eles não vão dar conta de observar LGPD. Acho que a minha previsão nesse ponto aí é que nesses próximos 3 anos a gente vai focar bastante no tipo de profissional que vai estar mais focado no compliance. É aquele cara que entende de segurança da informação, mas é o cara que ele vai entender o que está ali escrito na norma, e é o cara que vai entender de controle. Então, é o cara que entende como implementar aquele controle, que entende como implementar uma regra no firewall, mas é o cara que entende como traduzir o que se pede numa regra, o que se pede numa legislação. Então, fala assim, eu tenho que pegar tudo que tem de log durante um ano. E o cara que entende de como implementar uma regra num firewall para capturar esse log, e fala assim, ó, nós temos que implementar esse controle aqui no meio para que esse log fique durante um ano e fique disponível para uma entidade para que se busque. Então, vai ser aquele cara que faça o compliance, ou seja, a conformidade das regras, então vai ser aquele cara que vai ter um misto de um DPO, vai ter um cara em cima lá na parte da área de negócio que é o DPO, e não vai ser nem um técnico, ele vai ser como se fosse um analista ali, né? Como se fosse, eu até brinco, às vezes, um analista de requisitos de segurança. Então vai ser o cara que vai traduzir o que está em cima na legislação, e o cara que está ali embaixo que não é nem tão técnico, nem trabalha com a tela preta, né? Vamos brincar assim, né? Aquele hackerzão lá. Então vai ser um cara que vai estar no meio, trabalhando ali. Acho que vai ser um tipo de profissional que vai ser muito requisitado para trabalhar traduzindo o que a área de negócio vai precisar e o que o cara que está lá trabalhando bem técnico vai estar implementando essa regra. Vai ser mais ou menos o tipo de profissional que vai dar um boom na frente aí. Senhor, só pegando a sua fala, desculpa aí, pessoal. Eu lembro da lei, aquela Sarbanes-Oxley, que é a Sarbox ou a SOX, ela foi uma lei que ela demandou muito da área de TI. Embora não fosse uma atividade fim, a área de TI foi o que teve que se virar para conseguir entregar para os sistemas toda aquela proteção que o Sarbox pedia. Nesse ponto, fica assim latente a necessidade dos profissionais. Só que na Sarbox, profissionais comuns de desenvolvimento, devidamente orientados, conseguiam dar conta. Agora, com relação ao LGPD, nós temos assim, a necessidade de um conhecimento muito específico para o profissional de informática poder trabalhar com essa lei. E aí, voltando ao que o professor Walter falou, é necessário que tenha alguém juridicamente
mais integrado, de repente até o setor jurídico da empresa mesmo, que eu acho que é mais aconselhável, que esteja ali traduzindo para esse cara o que tem que ser feito, que a lei está pedindo, porque pode haver uma interpretação dúbia para quem não está muito acostumado com o direito. Tem uma pergunta aqui do Teison, falando sobre como é que fica a questão das empresas estrangeiras. Obviamente, imagino que seja empresas estrangeiras que atuam no Brasil e elas terão que se adequar, né? Como é que vai funcionar essa fiscalização para o Capanema? Você pode responder aqui? Claro. Se você tem uma empresa que presta serviços para o Brasil, para usuários brasileiros, ela precisa, uma empresa estrangeira que presta serviço para o usuário brasileiro, ela precisa, sim, respeitar os ditames, estar em compliance com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ainda digo mais, se você tem uma empresa brasileira que presta serviços para a União Europeia, ela precisa estar compliance com a GDPR. Então você veja o seguinte, que o mercado do compliance é muito maior do que você possa imaginar. Interessante. Tem uma outra... Deixa eu ver aqui. Uma outra pergunta. Perguntar aqui se os advogados, então, podem ser DPOs, né? Será que tem alguma restrição aqui no Brasil disso, ou não? Na lei não teria um impeditivo legal, não. Não, né? Legal. Em relação à formação... Walter. Pois não. Em relação a? O Walter. A formação. Sim, ok. Walter, sim. Vamos abordar aquela parte do Data Breach Notification, cara, que a gente pode falar? Isso é importante, exatamente. Vamos. Eu acho que é um dos assuntos mais importantes da lei, porque normalmente ele diz respeito a uma cultura que não é muito comum, de você notificar quando houve um vazamento de dados. Porque normalmente as empresas elas preferem se omitir, né, de que houve um vazamento, de tal modo a proteger a sua reputação, a proteger a sua segurança e tal, para não mostrar que ela é tão ruim assim. Mas quando você pega a lei, quando você pega a nossa lei, a gente tem uma previsão sobre isso, especificamente aqui. Deixa eu mostrar aqui o artigo para vocês. Há um artigo sobre isso no artigo 48. O artigo 48, ele mostra que, na realidade, o dever de notificar é muito maior. Não é apenas do vazamento. Quando você faz uma leitura do artigo, diz o seguinte: o controlador, ou seja, aquela pessoa física ou jurídica que detém o comando de como a informação vai ser tratada, ele deve comunicar ao titular, ao usuário, ao consumidor e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados a ocorrência de um incidente de segurança. Agora, olha, preste atenção nessa expressão, que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. O que eu interpreto aqui? Na dúvida, se houve ou não um vazamento, comunica. Se há um risco, veja bem, incidente que possa causar um risco. E eu vou mais além. Quando a gente fala em incidente que possa acarretar risco ou dano, eu não penso apenas no vazamento de dados. Eu penso também, sabe o quê? Alguém que invadiu e colocou um ransomware. Um cracker invadiu, colocou um ransomware, ferrou tudo. Olha, eu tive um dano aos dados de titulares. Nesse caso, mesmo que não tenha ocorrido um vazamento, é um dever do controlador de comunicar à autoridade e de comunicar aos seus titulares. E o que é interessante é que esse artigo, no seu parágrafo 1º, ele estabelece aí que essa comunicação deve ser feita em prazo razoável. Esse prazo razoável tem a ver, principalmente, com a possibilidade do usuário, do titular, dele modificar, de ele até mudar suas senhas. De repente vazou as senhas, ele vai lá e muda as senhas, ele vai lá e muda, faz um backup, recupera o backup, faz uma oração. E aí o que acontece? Essa comunicação, ela deve obedecer a uma formalidade, né, a ser regulamentada pela NPD. Então, acontece o seguinte: se a gente não tem ainda essa formalidade, como é que fica isso? Eu preciso obedecer uma formalidade para essa data notification, mas essa
essa formalidade ainda não foi definida. Esse artigo já é válido? Eu já posso aplicar esse artigo? Já é uma polêmica que surge. E quando você continua lendo as formalidades que a própria lei define, quais são as formalidades? É descrever quais são os dados que foram afetados. Olha, foram os dados do backup, os logs, foram as senhas que foram vazadas, foram os e-mails armazenados que foram apagados, né? A informação das pessoas envolvidas, dos titulares que foram prejudicados, né? A indicação das medidas técnicas que foram utilizadas, né, de proteção de segurança, né? Os riscos, né, que são vinculados, os riscos, né, que ocorreram, os motivos da demora, ou seja, se demorou muito para avisar, qual foi o motivo? De repente, a empresa queria verificar o grau de risco, o grau de dano ocorrido, para que ela possa comunicar aos seus titulares. Então, ela demorou mais um pouco. Então, ela avisar isso. Olha, nós demoramos para avisar porque realmente nós vamos verificar a extensão do dano. E, principalmente, quais são as medidas que foram e que vão ser tomadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Mas deve justamente definir, até para você, digamos assim, dar uma satisfação para esse seu titular e para a comunidade. Na questão do ransomware, até você não sabe se houve vazamento, né? Você vê que houve criptografia, mas você não tem certeza exatamente se também houve vazamento ou não em relação a isso, né? Exatamente. Uma questão, professor Gilberto, que as pessoas esquecem do ransomware, é que muitas vezes, além de criptografar, ele fez o backup dos seus dados lá com o hacker, na verdade com o cracker, né, usando a nomenclatura correta, que é criminal hacker, lá com o cracker, ele além de te cobrar o resgate para você ter de volta os seus dados, ele te cobra o resgate para que ele não divulgue esses dados. Eu posso então complementar, até jogar uma bola para vocês. A lei exige que a empresa ela faça uma ideia do risco ou do dano causado. Vocês não poderiam, então, vocês de TI, concluir que, normalmente, quando você tem um dano ou um risco na área de TI, eu sempre vou ter uma estimativa, eu nunca vou poder verificar com precisão o grau de dano ou de risco que nós temos? Acho que é interessante, mas talvez a questão de você ter uma metodologia, né, para fazer análise de risco, né, para avaliação de risco, é uma coisa que é um trabalho basicamente, na verdade, de forma básica, ou seja, uma empresa que tem informações, que lida com informações pessoais, tem que ter uma análise de risco de alguma maneira para isso, se eu entendi corretamente a sua colocação. Então eu vou ter uma estimativa. Eu nunca, digamos Exatamente. assim, eu vou ter um grau, como esse exemplo que você tocou do ransomware, né? Isso. O cara colocou ransomware. Até faz parte da 27 mil. Se a empresa que tem a 27 mil implementada, faz parte dos passos 27 mil, você fazer análise de risco da sua infraestrutura, que inclusive tem a ver com a parte de segurança também. Quem tem PCI, inclusive, é mais grave ainda, né? Ou seja, tem coisas mais restritivas ainda em relação a isso. Que tem que ser PCI Compliance, é mais grave ainda nesse caso. Eu tenho uma outra pergunta aqui, do Marcos Vinícius, que ele fala que vê a necessidade de ter uma lei de proteção de dados, de uso de dados pessoais, a nível único em todos os países. Ele pergunta se facilitaria o compliance. Com certeza, só que é uma questão bem difícil de você ter uma união, né, nesse primeiro momento, de todos, acredito eu, né, de todos os países nessa situação. O que vocês acham? Só de já ter uma ISO, né, que já é praticamente uniforme para o mundo todo e ser seguido por vários países, já é uma coisa que é um ganho que é incrível, né, porque se você for olhar ali, você tem um PCI, que é seguido por diversos países, quando a gente fala na parte bancária, né, um SOX, né, que ele já é seguido, né, por diversos, né, países, com a ISO 27000 e a família dela toda, né, que é seguido por diversos países e não tem muita divergência sobre isso, né, existe no máximo ali uma tropicalização, no caso aqui no Brasil pela BNT, entre outros, já é um grande ganho. Eu acho que pode ser que no futuro acabe acontecendo isso também, né, dependendo de quem abarcar isso aí tudo, como a própria ISO já fez, né, com a 27000, se uma grande instituição abarcar isso aí, alguns estudiosos abarcarem e levar
isso em conjunto pode ser que acabe, digamos assim, universalizando ela de alguma forma, né? Como aconteceu, porque a LGPD é uma certa cópia do que tem na GDPR, né? Entenda bem, uma certa cópia, né? Não é tão igual assim, mas uma certa cópia. Lógico, muda os valores das multas, mas de resto é bem parecido, né? Para dizer que é certa cópia. Mas tem que ver, assim, é que a ideia assim, é de amadurecimento mesmo do processo. Você vê o próprio 27.000, começou lá no Orange Book, lá em 1900, lá vai a abobrinha lá. Aí veio o Orange Book, BS 5577, 7755, depois veio a ISO 17755, depois agora que veio a 27.000, né, que nem é tão nova assim, ou seja, é um processo de amadurecimento. André, se quiser puxar de verdade mesmo, se for pensar da área de segurança de verdade, quiser puxar da raiz, a área de segurança veio da área militar de verdade, né, cara? Você vai pensar, vem de Santizu para trás, e aí, né, à toa que todo mundo usa as frases desse cara até hoje na área de segurança. Então, as técnicas de arte da guerra até hoje são usadas por causa disso. São técnicas que elas não são muito diferentes, né? Questão de proteção, de segurança, e assim vai. Não é muito diferente disso. Se você me permite complementar, eu vejo o seguinte: eu sempre tinha muita restrição, muita dúvida da possibilidade da gente ter uma norma internacional, uma norma jurídica internacional aplicável ao mundo todo, porque o mundo, eu sempre pensei o seguinte: olha, se a gente não consegue consenso numa reunião de condomínio, ainda imagina no mundo. Mas eu comecei a verificar que na questão de proteção de dados, a gente começou a ver normas parecidas e aplicação de regras muito parecidas. Você vê aplicar, como o Gustavo lembrou muito bem, que há semelhanças entre a GDPR e a LGPD, eu não matei esse negócio, mas o que eu acho interessante é que agora, no final do mês, houve uma decisão da Comissão Europeia, uma decisão de adequação entre a Comissão Europeia e o Japão. Ou seja, passou a existir entre o Japão e a União Europeia uma área de livre circulação de dados, porque verificou que o Japão ele protege os dados pessoais, a proteção de dados pessoais do Japão é muito equivalente à da União Europeia. Então, eu vejo que nós temos possibilidades, né, enquanto não existir um tratado internacional de proteção de dados pessoais, decisões de conformidade, decisões de livre circulação, quando você tiver normas nacionais ou regionais equivalentes. Então, isso é muito interessante, porque isso acaba desburocratizando o processo de transferência internacional de dados. Tem uma pergunta aqui, que é interessante, do Jefferson, que fala assim, aí vou abrir para todos, né, a pergunta aqui, qual é o primeiro passo, segundo a pergunta do Jefferson aqui, qual é o primeiro passo que as empresas devem tomar para começar a entender e atender às legislações de proteção de dados? O que vocês acham? Eu vou começar com o professor Capanema, depois a gente abre para os outros colegas. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer, na minha humilde opinião, embora a lei não estabeleça um procedimento, eu vejo que a primeira coisa que tem que fazer é fazer um inventário de quais dados pessoais a sua empresa coleta ou trata. Ou seja, primeira coisa, quais são os dados pessoais que a sua empresa faz tratamento e quais tipos de tratamento que ela faz. Se é coleta, se é transferência. A partir daí, você vai ter um ponto de partida para você verificar a aplicação da lei e até verificar quais processos da sua empresa que precisam se modificar para adequar a lei. Para adequação de lei, acho que no Brasil, principalmente, além de você ter falado, que no Brasil o pessoal deixa tudo para a última hora, eu sempre dou essa colocação quando falo de LGPD, que eu tive a grande oportunidade de estar no Centro de Defesa Cibernética lá na Inglaterra, 2 meses antes da aplicação da legislação da GDPR, como eu falei, lá no Centro de Defesa Cibernética na Inglaterra. E o pessoal estava comentando isso porque lá eles estavam servindo de centro de apoio para a aplicação da GDPR, um pouco diferente do que no Brasil acontece, mas eles estavam apoiando as empresas a fazerem a aplicação lá. E estava uma loucura, porque todo mundo deixou para a última hora também. Então, o britânico, apesar de parecer tudo aquilo que a gente acha, eles também deixaram para a última hora. Eles têm um quê de brasileiro também. Mas, enfim.
Então, o que eu estava querendo falar assim, eu acho que o brasileiro tem aquele negócio do bolso. É que nem aqui em Brasília. Aqui em Brasília, para a lei da faixa funcionar, o pessoal colocou 2 policiais em cada faixa e começou a multar e deu certo. Então, se eu colocar 2 fiscais em cada empresa e começar a multar por cada vazamento de dados, assim como estava a pressão em cima da Netshoes, do caso Netshoes aí, né? E começar a multar por cada vazamento de dados que aconteça e doer no bolso da empresa, eu acho que o negócio vai começar a funcionar direito. Aí você vai ver empresa contratando profissional de InfoSec, você vai ver empresa trabalhando com organograma de profissionais de InfoSec, você vai ver empresa começando a salvaguardar dados, você vai ver empresa trabalhando com os seus dados e guardando corretamente. Enfim, naquele negócio, né? Quando bota pimenta e arde, o cara começa a tratar direito o que é dele. Então, acho que a multa, realmente, sendo efetivada, a legislação sendo aplicada corretamente, eu acho que aí sim começa a funcionar de verdade, né? E não sendo uma lei figurante, então sendo uma lei realmente aplicada. Eu acredito que a GDPR lá vai funcionar quando eu vejo que o Google foi multado 50 milhões de euros por causa disso. Aí começa a funcionar. Aí começa a dar certo. Quando você vê o Zuckerberg indo para um tribunal e tendo que se justificar, meu amigo, aí exatamente. Você fala, o negócio vai funcionar, né? Que tipo assim, vai pegar, né? Pessoal, olha só, mas a gente já teve casos parecidos no Brasil antes da lei também. Foi a Oi, ela tinha um navegador, um programa chamado Navegador Oi. E esse navegador ele monitorava tudo que o usuário estava fazendo na internet. Bem lembrado. Isso inclusive, o Marco Civil, no artigo 14, salvo engano, ele proíbe que o provedor de acesso monitore aquilo que o provedor de aplicação tá gravando como log, por exemplo. Para você não ter essa relação, né? Você sabe que alguém está acessando lá o Xvideos, lá, o site que muitas pessoas utilizam, mas você não sabe qual é a pessoa que está acessando. Sabe que o IP está acessando lá. Não sabe qual é a pessoa, porque você não tem a informação da conexão. Da mesma forma, a conexão não sabe que aquela conexão está acessando Xvideos. Isso é uma vedação do Marco Civil. E nesse ponto, você tem que tomar cuidado justamente porque você quer proteger essas informações para que elas não venham ter a identificação. Então, o navegador Oi, ele quebrava isso. O navegador Oi sabia qual usuário estava acessando o quê, por exemplo. E aí o Procon, foi o Procon de São Paulo, se eu não me engano agora, ele foi lá e multou em 50 milhões a Oi, por conta desse programa. Então, ela teve que abandonar esse programa aí também. Isso já faz, pessoal, alguns anos, tá? Vou dizer, uns quase 5 anos aí. E quantos anos a gente não vê de briga de traffic shaping que acontece quando você tenta usar um streaming de vídeo, de outra coisa, e nada acontece hoje. Você está usando um caso feliz para um monte de infeliz que a gente sabe que acontece. Esse Exatamente. É o problema. Se todos esses casos fossem reais, eu bati a palma, tudo bem, vai funcionar. Mas, infelizmente, esse foi só um, né? Porque só Deus sabe por quê, né? Talvez o cara acordou de ovo esquerdo, ou o dono da Vivo mandou sacanear o cara da Oi, só Deus sabe por quê, né? Mas enfim, aconteceu. Mas se todos fossem tratados como foi tratado o Zuckerberg ou a Google, como a gente viu, ou como se fosse a Oi, eu acho que ia ser muito bacana. Concordo com você. Agora, Walter, só pode falar, professor? Fala aí, Gilberto. Tem duas perguntas que bem interessantes aqui, mas termina o seu raciocínio e depois a gente... Não, o que eu queria conversar com o Walter aqui, da gente falar de neutralidade de rede e dados pessoais. Então, assim, beleza. Eu preciso ter neutralidade ou não com essa nova perspectiva, ou isso vai influenciar ou não, né? Porque a gente vê que as grandes empresas, elas tentam o tempo inteiro, aliás, as grandes empresas já não estão nem aí para a lei, né? Se for para falar, os caras estão cagando para neutralidade de rede. As empresas de telecom que eu falo, né? Então, porque quando você não taxa, não cobra os dados do WhatsApp ou os dados da rede social, mas cobra da internet, você está ferindo a neutralidade. Acabou. Com certeza. E a neutralidade ela já foi defendida por governos de vários países, há de exemplo os Estados Unidos, que ela é necessária, é o coração da internet. O que as telecoms querem? Elas querem cobrar. Você vai pagar o plano inicial de R$50 para ter acesso só a site da internet, a blog. Quer acessar o YouTube? Agora eu vou te cobrar R$300. Quer acessar o Facebook? Agora vai R$500 seu plano. É isso que elas querem quebrar, a neutralidade de rede. Então é uma verdadeira palhaçada. Nesse ponto, a LGPD, já estou aqui até travando a língua. Vamos chamar de LG, lei geral. Vamos chamar de LG. Lei geral, a lei geral... LGBT, vou chamar de LGBT, pronto.
Tá Lei geral de bits e trânsito. Agora já pode falar, né? Já aboliu, agora já pode falar tudo. Agora. Já passou. Roberto, vamos voltar para as perguntas, para a gente volta para a neutralidade aí. Fala aí. Tá bom. Tem duas perguntas bem interessantes. Uma do Leonardo, que ele pergunta assim: apenas grandes empresas vão precisar de contratar uma DPO ou profissional de segurança voltado à proteção de dados? Então, só as grandes empresas e as pequenas não? E aí, deixa eu já apresentar uma outra pergunta interessante, que é do Jeremias, acho que é Jeremias aqui, que fala que tem algum conflito evidente entre a Lei Geral de Proteção de Dados e alguma outra lei no Brasil? Perguntas muito boas. Posso matar no peito? Vai lá. Manda aí. Olha, a primeira pergunta em relação à necessidade de você ter um DPO, se é para pequenas ou grandes empresas, eu acho o seguinte, depende do bolso. Se você não tem dinheiro para contratar um colaborador empregado, você vai terceirizar o serviço. Você vai buscar uma empresa que preste serviço para várias outras empresas e que ofereça um valor mensal menor. Olha, já até dou uma ideia de negócio aí para vocês. Olha, oportunidade de negócio, tá vendo? Oportunidade de negócio. Você monta aí um DPO Corporation e você vai lá cedendo para o pessoal. Olha, é possível, tá aí. Em relação à segunda pergunta, eu não vejo aqui ainda uma contrariedade, né, um conflito. O que eu vejo aqui é uma possibilidade de você trabalhar em conjunto várias leis. Eu vou dar um exemplo. As sanções que você tem na LGBT, a princípio, elas vão ser impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas se eu quiser sanções aplicáveis pelo Ministério Público numa ação civil pública, por exemplo, ele poderia usar as sanções do Marco Civil. Porque o Marco Civil, lá no artigo 12, você tem uma série de sanções aplicáveis, inclusive, na violação da proteção de dados pessoais. Então, eu vejo que essas normas podem trabalhar em conjunto. Eu ainda não vi aqui um conflito. Até porque as pessoas que trabalharam na criação da LGBT também trabalharam no Marco Civil. Então, houve aqui, acho que, uma conversa. Entendi. Mas vamos lá. Então, alguém quer mais estender alguma coisa, fazer algum comentário? Posso falar da responsabilidade civil, que eu acho que, para a gente, o advogado, a coisa pega mesmo, chama atenção quando você fala do dinheiro. Dá tempo ainda de falar isso? Dá. É bom, o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano, né? Então, normalmente funciona quando toca ali, né? Exatamente. Então, o que acontece? Você tem aí, lá no artigo 42 da LGPD, uma responsabilidade civil, que é o seguinte, o controlador ou operador, né, que em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a reparar. Então, veja bem, eu tenho uma situação em que a empresa, né, a empresa que trata os dados pessoais, ou o que é o operador, ou o controlador, aquele que determina como os dados vão ser tratados, ele desobedece à norma e causa um dano. Então, veja bem, eu só vou ter responsabilidade civil se eu tiver a comunhão de dois requisitos. O desatendimento à legislação e 2, a ocorrência de dano. Então, se ocorreu um dano, mas não se desobedeceu à legislação, ou seja, se foi um ato lícito, não vai ter responsabilidade civil. Ou seja, nem todas as hipóteses de dano vão fundamentar a responsabilidade civil. O que eu acho interessante aqui, e eu não quero ir em muitas minúcias legais, mas eu quero tratar uma situação muito interessante no parágrafo 2º da lei, que dá a possibilidade da inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é basicamente o seguinte, normalmente, no direito, a alegação cabe, a prova da alegação cabe a quem alega. Então, se eu faço uma alegação, eu preciso provar essa alegação. Na inversão do ônus da prova, é uma possibilidade legal que a prova deve ser feita pela outra parte. Então, eu sou vítima, eu falo, olha só, eu sofri um dano porque a empresa ela não seguiu a lei.
A empresa é que precisa provar que ela realmente seguiu a lei, que o dano não aconteceu. Então, aí, digamos assim, se empurra esse aspecto processual, esse ônus da prova, para a parte mais forte. O que eu acho interessante comentar é que no parágrafo 2º, ele estabelece, né, que essa inversão do ônus da prova ela vai ocorrer quando justamente em favor do titular dos dados, né? Quando a alegação fizer sentido, né, for verossímil, e quando houver uma hipossuficiência, ou seja, quando o titular ele for a parte mais fraca juridicamente ou economicamente em relação ao processo. Fazendo uma análise aqui, eu falei para vocês que a gente tem que pensar na proteção de dados pessoais como um sistema. Eu vejo que quando houver uma relação consumerista, ou seja, eu, titular dos dados, eu sou consumidor de um produto, ou de um site, ou de um serviço, eu vejo que o juiz ele pode afastar os requisitos estabelecidos nesse parágrafo 2º, né, de você ter que provar hipossuficiência, algumas coisas, em favor do CDC, que estabelece menos requisitos. O Código de Defesa do Consumidor estabelece menos requisitos. Então, eu posso aplicar uma norma mais protetiva em favor do titular quando ele for consumidor. Não sei se eu viajei muito aí, se o pessoal conseguiu entender, mas eu me esforcei. Tranquilo, foi claro. Pelo menos para mim foi claro. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma questão? Pessoal, então a gente vai encaminhando para o final aqui. Professor Capanema, o professor Alcion aí, o Gilberto, mais alguma colocação frente às questões que a gente tem? Não, para mim foi bem tranquilo. Pessoal, então a gente tem alguns avisos para dar aqui antes de encerrar efetivamente o SecurityCast. Primeiro é que nós abemos camisa, né? Nós temos uma camisa do SecurityCast, que o Alcion vai compartilhar a tela para mostrar com a gente aqui. Tem tela aí? Eu tenho aqui. Estou aqui agora. Tem aí? Então vai lá. Como? Estou compartilhando aqui a tela aqui agora, pessoal. Galera, estou aproveitando aqui para compartilhar aqui. Não sei se muita gente conhece o nosso site, tá? Tá aqui o nosso site, o pessoal pode ver aqui, nós temos lá no topo. Tá todo mundo enxergando aí, pessoal? Sim, tá dando para ver. Tá? Tá dando para ver. Beleza, vou aumentar um pouquinho aqui. Lá no topo do nosso site nós temos a nossa loja, tá? A nossa loja virtual, então, a partir de agora, quem quiser ir lá, a gente fez uma parceria com a loja Imaginário Nerd. Então, nesse momento, vocês vão poder entrar lá e aí vocês vão acessar a nossa loja e, nesse momento, a gente conseguiu fazer essa parceria e vocês vão poder adquirir os nossos produtos, né? Nossa marca oficial, com essa parceria com a Imaginário Nerd, adquirir esse primeiro produto nosso. Tá sendo a nossa camiseta com a nossa logo, tá? E vão vir outros produtos aí que estão saindo durante essa semana, eles vão estar lançando lá no blog deles, vocês podem acessar o blog deles, e também vão ser postados no nosso canal do Telegram, que vão ser, todos os nossos canais vão ser divulgados daqui a pouquinho pelo Martinelli aí, que a gente sempre divulga para vocês. Então vocês vão poder acessar lá, tá? Além também, só relembrando que, caso vocês não relembrem quais são os nossos canais direitinho aqui, então todos os nossos canais que a gente passa da publicação, além do YouTube, nós também estamos no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e no TuneIn Podcast, e todas as nossas redes sociais também, né? O Telegram, YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus e o LinkedIn, que a gente tem lá acesso. Então, se quiserem depois acessar para relembrar onde é que está, no securitycast.com.br, mas depois o Martinelli mais para frente vai falar dos nossos links aí para relembrar todos onde é que está. Martinelli? Beleza, Martinelli. Pessoal, então, para nos assistindo, por favor, não esqueçam de se inscrever no YouTube, deem um like nesse vídeo e também se você tiver para escutar podcast, também estão disponíveis quando você tiver
pode baixar o podcast, pode escutar algum episódio nosso para poder depois até mandar algum comentário ou fazer algum tipo de pergunta. E eu agora gostaria de passar a palavra para o professor Walter Capanema, agradecê-lo a presença, a disponibilidade e a contribuição que ele deu com o nosso tema e com o professor Walter. Fique à vontade. Eu quero agradecer a vocês aqui pelo carinho, pela possibilidade de trocar informações, de discutir esse assunto tão importante. Peço desculpas se de repente eu falei alguma imprecisão, alguma coisa diferente. E contem comigo sempre, né? A gente tem grupos de discussão, debates. Se alguém quiser participar de algum debate em grupo de discussão, de estudo, entre em contato comigo nas redes sociais, procure meu nome no Google. E contem sempre comigo, vai ser um prazer colaborar com vocês. Muito obrigado, professor. Então, pessoal, é com pesar que o SecurityCast também se sensibiliza com o crime de Brumadinho, não é tragédia, lembrando. E a gente, eu pelo menos, por conta disso, passo a notícia, fico com essa condolência aí, com os meus votos de que tudo se resolva e de pesar com as vidas que foram perdidas, tanto humanas quanto animais em Brumadinho. Alcion. Bom, pessoal, agradecer ao Walter Capanema aí por ter participado com a gente. É um prazer conhecê-lo, não tinha tido o prazer ainda de conhecê-lo. Então, nosso primeiro contato aí, foi um prazer. E espero que participe de outros webcasts ou de outros bate-papos aí para outras oportunidades. Obrigado por ter disposto seu tempo e seu conhecimento com todos nós. Agradecer nossos amigos, né? Como sempre, Sodré e Martinelli, obrigado por estar compartilhando com a gente, a todos os nossos espectadores aí, como sempre, tá até essa hora, né, meia-noite de uma terça-feira aí, vendo a nossa cara feia, ouvindo nossa voz chata, como sempre, participando, dando like no nosso canal, nosso vídeo, se inscrevendo aí, bacana, obrigado por estar participando. Esperando, então, vocês aí para o próximo webcast, a gente vai anunciar depois no nosso canal lá, no Telegram, como sempre. Obrigadão a todos aí. Passar a palavra para o Sodré. Valeu, pessoal. Até mais. Bom, pessoal, agradecer ao Capanema pela disponibilidade. Foi muito legal, muito esclarecedor aí, acho que para mim, para todos que estavam acompanhando aqui o webcast também. Foi excelente. Obrigado aí pela disponibilidade, Capanema. Obrigado a quem assistiu a gente aqui ao vivo, depois quem vai assistir pelo YouTube também ou pelo podcast. Né? Obrigado pela audiência, né? Pelas perguntas que o pessoal fez até agora. Né? Queria fazer um convite também, né, para vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. A gente está organizando aqui em Vitória, né, um evento o chamado B-Sides, né? E aí, deixa eu pegar aqui. Vamos ver aqui. B-Sides vai acontecer dia 18 de abril. Então está aqui o site bsides.vix.br. As inscrições de palestras e workshops, para quem quiser propor palestras e workshops, já estão abertas. E as inscrições também já estão abertas também. 18 de maio, às 8h30, no Colégio Vasco Coutinho aqui. É um evento assim, somos a segunda B-Sides do Brasil. É um negócio que foi bem interessante. Está montando uma programação bem interessante com a parte de compartilhamento, a parte de competição de robôs e tudo mais. Então, vai ser bem legal. Então, estão todos convidados aí. Quem quiser mais informações, lá no site bsides.vix.br. Obrigado a todos aí e boa noite. Sodré, só aproveitando, eu tinha esquecido de comentar, ainda bem que você me lembrou, a gente ficou de comentar também. Isso. Por acaso, eu sou líder do capítulo ASP aqui em Brasília, e também fazer o convite a vocês, a gente vai fazer um evento aqui em Brasília do capítulo ASP, vai ser dia 15 e 16 de março, também vou compartilhar aqui minha tela rapidamente com os senhores, quem quiser comparecer, tá? Nós vamos fazer no dia 15 e dia 16 de março, vai ser na sexta-feira à noite, no dia 16, no sábado, o dia inteiro. Quem tiver interesse de comparecer, nós já estamos com a grade fechada também, vão ter mini cursos, né? Vão ter palestras também o dia inteiro, tá? Tá aqui nossa grade, nossa programação. Então, vai ter um local bem bacana, vão ter uns mini cursos, como eu falei, palestra no auditório. Já está vendo aqui para o pessoal que tiver interesse para participar. Tá? Vou lançar depois no link do nosso canal, para quem tiver interesse
vai estar lá no nosso Telegram também. Agradeço aí, pessoal. Desculpa aí ter interrompido, Sudré. Eu tinha esquecido de comentar. Obrigado, cara. Valeu aí. Então, todos convidados lá no Besides Vitória, né? Então, muito orgulho de ter conseguido trazer o evento aqui para Vitória também, foi bem legal. Mais uma vez, obrigado, Gustavo, com você a palavra. Pessoal, obrigado. Professor Walter, o senhor quer falar do site da Smart 3? Posso fazer o merchan, se me autoriza? Lógico. Então, entra agora, sai ao lado do advogado, entra agora o modo vendedor. Senhoras e senhores, você que quer fazer um curso de Direito Digital, Marco Civil, Cybercrimes, Lei Geral de Proteção de Dados, Processo Eletrônico, pela internet, em AD de qualidade, fale conosco, Smart 3, www.smart3br.com. Cursos de alta qualidade são os cursos que eu tinha criado, que eu tinha idealizado para a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, que eu adaptei uma linguagem leve da internet para que todo mundo possa estudar assuntos muito interessantes e a gente possa aumentar no Brasil o debate do direito digital e da segurança da informação. Obrigado pelo merchan, meus amigos queridos. Muito obrigado, professor Walter. Pessoal, então, até o próximo SecurityCast. Um abraço e se puder compartilhar o vídeo, nós agradecemos. Nos vemos no Telegram. Até logo. Tchau, tchau. Um abraço. Falou. Valeu.